Oi, crianças! Tudo jóia? Quanto tempo! Que saudades eu tava de vocês! E eu aproveitei que é a época da Páscoa e preparei a história mais linda da humanidade. Você tá preparado? Então vem comigo. Jesus já estava aqui na terra, já havia feito muitos milagres. Já havia se passado 33 anos e ele estava com os amigos dele, os discípulos. E sabe que o povo judeu, eles sempre comemoravam a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. E a passagem de quem? Há muitos e muitos anos, eles eram escravos lá no Egito. E Deus falou que iria libertá-los, mas o faraó não deixou eles saírem. Então Deus mandou 10 pragas, e a 10ª praga era que se a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, o filho mais velho iria morrer. Então todo israelita reuniu a família, pegou um cordeiro, sacrificou ele, passou o sangue dele ali no batente da porta, porque naquela noite o anjo do Senhor passou, e quando ele passou, a casa que não tinha o sangue, o filho mais velho morreu. E sabem, crianças, Deus disse que eles sempre deveriam fazer isso para lembrar que Deus os livrou do Egito, da escravidão. E o Senhor Jesus estava reunido com seus discípulos para lembrar justamente esse momento que o povo de Israel foi liberto. Mas essa Páscoa, ela foi muito diferente. Jesus, ele estava perto de ser preso e morrer. E por isso, ele estava com os discípulos. Todos estavam ao redor da mesa para comer. E Jesus, ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele pegou uma taça com vinho e falou para os discípulos assim: olha, ele vai representar o meu sangue, este é o meu sangue, o sangue que eu vou derramar lá na cruz para salvar todos vocês. E vocês devem sempre lembrar de mim e fazer isso sempre. E aí Jesus pegou o pão e partiu o pão, ele agradeceu a Deus, depois ele partiu o pão e dividiu com os discípulos e disse: olha, este pão representa o meu corpo. Não era o corpo de Jesus aquele pão, era para lembrar. E ele falou: olha, este pão é o meu, vai representar o meu corpo, porque eu vou sofrer muito pelos pecados de vocês. Sabe o que são pecados, crianças? São todas as coisas de errado que nós fazemos e deixamos Deus triste. Então, os discípulos, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas aquela noite para o Senhor Jesus seria muito difícil. Ele saiu dali, foi para um lugar orar com os discípulos. Eles, em vez de orarem com Jesus, acabaram dormindo. E quando já era de madrugada, chegaram soldados. Chegou um dos discípulos dele, que se chamava Judas, deu um beijo no rosto de Jesus, que era o sinal de que aquele homem era Jesus. E Jesus foi preso. Ele passou a noite inteira ali por um questionamento e fizeram muitas e muitas e muitas perguntas para Jesus, querendo achar alguma coisa de errado na vida dele. Mas sabe o que eles encontraram? Nada. Porque o Senhor Jesus, ele não fez nada de errado. Sabem, crianças, aquele cordeirinho lá muitos anos atrás, lá no Egito, ele tinha que ter 1 ano, ele tinha que ser perfeito. Não podia ter defeito nenhum, porque ele estaria lembrando um dia o Salvador,
que Deus mandou o próprio Filho. Depois que passou aquela noite inteira, no dia seguinte, continuaram julgando Jesus para tentar achar alguma coisa de errado nele, mas não encontraram nada. E a multidão que há uma semana atrás lá recebeu Jesus entrando em Jerusalém dizendo: Hosana, vem o rei. Agora, sabe o que eles gritavam? Crucifica-o, crucifica-o. E Jesus foi levado. E ali ele dizia que ele era o rei dos judeus. Por isso, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. E bateram nele, bateram, que as costas dele ficou toda cortada. E ele teve que carregar a sua cruz. Sabem, crianças, naquela época, quem morria na cruz eram só os criminosos. Aqueles que cometiam os piores crimes, que haviam matado, roubado, feito coisas horríveis. E esse foi o castigo que o Filho de Deus, Jesus, aquele que nunca fez nada de errado, ele recebeu. E ali, no alto de um monte chamado Caveira, o Monte da Caveira ou Gólgota, ele foi crucificado, junto com 2 ladrões. Um ficou do lado direito e o outro do lado esquerdo. E Jesus ali pregaram pregos grandes na mão dele, no pé, e o sangue de Jesus começou a ser derramado. Um dos ladrões virou e começou a gozar, zombar de Jesus. Falou assim: olha, és filho de Deus? Sai dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Aí o outro virou e falou assim: você é louco? Olha, nós dois, nós somos culpados por estar aqui, mas este homem, ele não fez nada de errado. E ele virou para o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor puder, lembra-te de mim. E Jesus falou para ele assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, junto com Deus. Sabem, crianças, aquele ladrão, ele se arrependeu das coisas de errado que ele fez. E este dia era uma sexta-feira. Pegaram o Senhor Jesus, tiraram ele da cruz, porque ele bem no finzinho do dia, ele morreu. E aí levaram ele para um túmulo. Não é como é nos nossos dias hoje, que a pessoa é enterrada no chão, né? Era colocado tipo uma caverna, sabe? Uma rocha. E ali colocaram Jesus lá dentro e colocaram uma pedra bem grande para que ninguém conseguisse tirar. Colocaram soldados na frente para ninguém chegar lá e roubar. Eles achavam que os discípulos iriam roubar. Quando Jesus estava lá na cruz, tinham muitas pessoas olhando. A mãe dele, Maria, os amigos, alguns dos discípulos. Teve um soldado que falou: olha, esse daí realmente é o Filho de Deus. Mas agora, para aquelas pessoas, Jesus estava morto. Cadê? O Salvador, ele falou que iria nos salvar. Passou aquela sexta-feira à noite, passou o sábado. E sabem, crianças, era costume daquela época, quando uma pessoa morria, passar perfume no corpo daquela pessoa antes dela ficar sepultada para sempre. E algumas das mulheres que seguiam Jesus, inclusive sua mãe, Maria, uma mulher chamada Maria Madalena, elas estavam junto com algumas outras mulheres, elas estavam pensando, era domingo de manhã, nós precisamos ir lá para poder passar o perfume no Senhor Jesus. Ai, mas como nós vamos fazer isso? Aquela pedra é enorme, precisa de muitas pessoas para tirá-la. Enquanto elas estavam passando pelo caminho e pensando, elas perceberam de longe que o túmulo estava vazio. E aí elas correram para lá
e foram ver o que é que estava acontecendo. E estava lá. E quando elas chegaram lá, elas perceberam que tinha um homem muito diferente do que elas já tinham visto. Sabe quem era, crianças? Era um anjo. E o anjo chegou, elas entraram ali, olharam dentro do túmulo, e aí o anjo falou assim: olha, Jesus, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Aí as mulheres uma olharam para a outra. Jesus havia dito que ele iria ressuscitar. E aí uma olhou para a outra. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! E o anjo falou: vai contar para os outros. E elas foram contar para os outros. Mas uma das mulheres que estava lá, a Maria, ela ficou. E ela estava inconformada. Enquanto ela estava lá no jardim, ela percebeu que tinha um homem ali. Mas ela não prestou muito atenção nesse homem. E aí, sabe quem ela pensou que era aquele homem? Ela pensou que era o jardineiro. E aí ela virou para o jardineiro desesperada e falou assim: Senhor, foi o Senhor que roubou o Senhor Jesus? Por favor, fala para mim aonde o Senhor o colocou para que a gente possa ir lá passar o perfume nele. E Jesus somente disse assim: Maria, sou eu. E ali ela pôde ver nas mãos de Jesus a marca dos pregos, a marca onde deixou cravado no Senhor Jesus o amor dele, porque foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz, que foi derramado para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. E a Maria abraçou o Senhor Jesus e Jesus disse para ela: Maria, vai contar para os outros. E enquanto ela foi, as outras mulheres haviam chegado primeiro. Então, elas contaram para os discípulos: Jesus ressuscitou! Jesus está vivo! Venham ver. O Pedro, que era muito desesperado, ele foi correndo na frente. E junto com ele foi o outro discípulo chamado João. E eles chegaram lá. E eles realmente viram que a pedra não estava mais fechando o túmulo, que o túmulo estava vazio. E crianças, eles saíram de lá contando que o Senhor Jesus, ele havia ressuscitado, ele havia cumprido o que ele tinha prometido, que ele viria ao mundo dar a própria vida em nosso lugar. E aí, o Senhor Jesus, depois disso, ele apareceu para os discípulos e eles puderam ver as mãos, os pés do Senhor Jesus. Um soldado, quando ele estava morto, feriu aqui do lado para ter certeza que ele estava morto. E eles falaram: Senhor, és tu mesmo. E Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra com os discípulos e contando para eles e falando: vocês agora precisam continuar falando do meu amor. Eu vou voltar para junto do meu Pai, lá no céu. Mas vocês vão ficar aqui. E Jesus ainda ficou 40 dias. E um dia ele estava com os discípulos dele. Agora eram 11, porque o Judas acabou morrendo. Mas eu vou colocar aqui o João e o Pedro para representar os 12. E eles estavam com Jesus num determinado lugar. E o Senhor Jesus, ele começou a subir, a subir, a subir. Tinham nuvens no céu. E ele foi subindo, 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 até que ele desapareceu. Os anjos apareceram lá no céu e falaram para aqueles homens assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse que subiu, um dia ele vai voltar e ele vai buscar aqueles que acreditarem nele. Jesus havia dito para eles: vocês
vão receber o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E vocês devem ser as minhas testemunhas para todas as pessoas, as que estão pertinho, as que estão mais distantes, as que moram bem longe. Vocês devem falar do meu amor. Por que eu vim a este mundo? Para dar a minha vida no lugar de cada um de vocês. E estes homens, eles obedeceram o Senhor Jesus. Eles começaram a falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas começaram a acreditar em Jesus. E um foi passando para o outro, até que hoje nós temos todas essas histórias registradas aqui na Palavra de Deus. E sabe, crianças, tem um versículo que eu amo, que está no livro de João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer, que acredite nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Crianças, essa é a verdadeira história da Páscoa, que o Filho de Deus veio a este mundo por nos amar, e ali na cruz ele deu a sua vida por nós. Ninguém consegue viver sem fazer coisas de errado, mas o amor de Deus mandou Jesus para nos salvar. Você já pediu para Jesus morar na sua vida? Você já pediu perdão das coisas de errado que você faz? Já? Então você tem que fazer como os discípulos. Você precisa falar essa mensagem maravilhosa para as outras pessoas. Não? Então não perca tempo. Hoje é o dia. Não tem mistério, não tem palavra mágica. Você só precisa dizer assim: Senhor Jesus, perdoa as coisas de errado que eu faço. Obrigada porque o Senhor veio ao mundo morrer na cruz. Vem morar na minha vida, vem ser o meu Salvador. E sabe de uma coisa, crianças? Deus diz que quando uma pessoa acredita em Jesus, se arrepende das coisas de errado que ela faz, há uma grande festa no céu que os anjos fazem. Você ainda não aceitou? Não perca tempo. Fala para Jesus, para ele ser o seu Salvador. Se você já acreditou, conte para as outras pessoas. Eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa. Mas antes eu queria fazer uma oração rapidinho. Fecha seu olho, abaixa sua cabeça. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigada, porque um dia o Senhor veio a este mundo. O Senhor deu a sua vida, o Senhor morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão assistindo essa história, Pai. Que eles possam entender o teu grande amor e eles possam crer no Senhor Jesus. E aqueles que já creram no Senhor, que eles possam falar do seu amor para as outras pessoas. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Feliz Páscoa. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.